Muito bem, beleza, pessoal. Boa noite para vocês, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Né? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de lançamento oblíquo. Né? Hoje é dia 8 de abril já. Né? Então, vamos ver aqui, tá? Vocês já estão vendo aí, né? Perdão, pessoal, tem que compartilhar a tela, né? Deixa eu desligar meu outro monitor aqui, não adianta nada. Deixa eu desligar e vamos compartilhar a nossa boa e velha tela. Olha só. Compartilhar a tela. Opa, vamos ver aqui, ó. Certo, vocês já estão vendo aí, né? Estão vendo aqui? Né? Estão vendo aí? Beleza, então. Aula síncrona, dia 8 de abril de 2020. Tá? Opa, vamos voltar lá. Muito bem, então tá bom. Vou começar aqui com a frase do Newton, né? O grande Isaac Newton. Ele diz o seguinte: se eu fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. O Newton é uma figura, né, cara? Muito interessante, controversa, né? Ele era gênio e era genioso também, mas ele tem umas frases que eu acho muito geniais. Essa daqui, ele fala da paciência, né? E ele fala também aquela outra frase dele célebre, né? Que é inclusive a frase mote lá do escolar Google, né? O do Google acadêmico, né? Que é sobre ombros de gigantes, né? Que o Newton fala que se eu conseguir enxergar além, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, é muito interessante isso aí, né? O Newton é uma figura bastante interessante aí da ciência, né? Então, ele fala da paciência. Então, nós temos que ter paciência, né? E ele fala que o maior talento dele, para ter descoberto o que ele descobriu, e ele descobriu muita coisa, o cálculo diferencial integral, que vocês estão tendo contato agora, né? Isso aí é autoria com Leibniz, né? As leis fundamentais da mecânica do universo. Então, ele fala que é devido à paciência. Então, lembrem-se disso, tá, gente? Né? O Mao Tse Tung diz que a paciência é uma virtude revolucionária, a gente tem que ter paciência. Então, pronto, a paciência é importante. Muito bem, vamos lá, vamos registrar nossa presença aqui, ó, nessa aula de hoje, a senha é essa, tá? Olha lá, EasyB8H. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Muito bem aqui. Opa, Maiara Vitória chegando aqui. Então tá aqui, tá a senha para vocês registrarem lá, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? O pessoal tá sem luz aí. André mora em qual cidade? É Pociúncula, não? Itaperuna. Não, Itaperuna, mas eu não sei onde em Itaperuna. Que pena. Né, é complicado, né? Que chato. Mas tudo bem, depois ela vai assistir a gravação da aula. Então vamos lá, nós vamos começar. Vou resolver alguns exercícios da lista, né? A lista que já está disponível para vocês na plataforma é sobre lançamentos e movimento circular, tá bom? Então nós vamos ver aqui, na verdade, o que? O movimento em duas dimensões. Então agora a gente vai trabalhar o quê? Com a componente no eixo X, eixo das abscissas, e componentes no eixo das ordenadas, no eixo Y, tá? Então nós vamos trabalhar com a velocidade nesses dois eixos, né? Lembrando, né, que nós vamos ver o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, tá? Então a gente vai estar trabalhando num movimento que vai ser acelerado numa dessas direções, especificamente na direção vertical, no eixo das ordenadas, no eixo Y, e vai ser uniforme no eixo X, tá? Então a gente vai pegar aqui um pouco sobre isso, tá bom? E aí a gente vai resolvendo aqui esses exercícios, tá bom? Vocês vão assistindo as aulas, tá? As aulas já estão disponíveis lá na plataforma, mas a gente vai aqui, eu vou colocando aqui conceitos também de teoria, e qualquer coisa vocês vão e me fazem perguntas a respeito, né, desses exercícios. Então, olha só, esse problema aqui, ele diz o seguinte, ó, uma pedra cai de um balão que se desloca horizontalmente. Então, eu tenho aqui um balão que descreve um movimento horizontal, né? Um balão que se desloca horizontalmente. A pedra permanece no ar durante 3 segundos e atinge o solo seguindo uma direção que faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Certo? Desprezando a resistência do ar, ele pede para a gente determinar qual que é a velocidade do balão, qual que é a altura que a pedra caiu, de qual altura que a pedra caiu, a distância horizontal percorrida pela pedra e o módulo da velocidade da pedra quando ela atinge o solo. Tá bom? Então nós temos um balão se deslocando horizontalmente. De repente, o que acontece? Né? A pedra cai dele. Ela cai.
abandona o balão, né? Obviamente que essa pedra, ao abandonar o balão que se desloca horizontalmente, ela vai o quê? Ela vai ter a velocidade horizontal do balão, tá? Ela vai permanecer no ar durante 3 segundos, e quando ela chega no chão, ela faz um ângulo, a velocidade dela faz um ângulo de 30 graus com a vertical, tá? E ele pergunta para nós aqui, ó, desprezando a resistência do ar, tá? Esses problemas que a gente vai ver de lançamento, sempre a gente vai estar desprezando a resistência do ar, que é uma força de atrito, né, com o ar. Ele pergunta qual que era a velocidade do balão, qual que é a altura de que a pedra caiu, a distância horizontal que a pedra percorreu e qual que é o módulo da velocidade da pedra quando ela atinge o solo. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a velocidade do balão. Olha lá, os dados que ele dá para nós, ó. São quais? O tempo de permanência no ar e o ângulo, né, que essa velocidade da pedra faz com a direção vertical quando ela atinge o solo. Tá bom? Então tem isso aqui, ó. Olha lá. Ó, o balão, ele está se movimentando aqui horizontalmente, a gente definiu aqui, ó, né, direita, tá vendo aqui, ó? E aqui, o referencial que eu estou adotando aqui, ó, é qual? É o referencial o quê? Tudo que aponta para baixo, ele é o quê? Ele é positivo. Então, esse é o referencial, tá? Então, aqui, o que eu tenho aqui, ó? É um movimento, né, nesse plano, tá bom? Você nota o quê? Que a velocidade do balão é Vx, então a pedrinha que abandona o balão também vai ter essa mesma velocidade Vx aqui, para a direita, tá? Ela vai cair de uma altura y, e ela vai descrever esse movimento também onde? Na direção horizontal, né? Ela vai percorrer essa distância x na direção horizontal. E quando essa pedrinha chega no solo, a velocidade v que ela faz, que essa velocidade verdinha, faz um ângulo de 30 graus com a direção vertical. Tá? Com a direção vertical. Tranquilo? Tá? Então eu tenho um movimento bidimensional, eu tenho um movimento em 2 dimensões. Eu desprezo a resistência do ar, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse movimento na direção x, na horizontal, ele é um movimento uniforme. E nessa direção y, aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aceleração da gravidade, que é g, que é a aceleração da gravidade constante. Tá bom? Então, na direção vertical, essa pedra vai descrever um movimento uniformemente variável. Tá bom? Certo? Beleza? Tá claro o que é o problema? Então vamos ver qual que é a velocidade do balão, tá? Então olha lá, aqui eu peguei, olha só, pegando aqui, ó, a velocidade que a pedra tem ao atingir o solo. Vejam bem aqui, ó, essa velocidade da pedra verde, que faz um ângulo de 30 graus com a direção vertical, ela vai ter 2 componentes. Ela vai ter uma componente Vx e vai ter uma componente Vy, de forma que a velocidade com que ela atinge o solo é a soma dos vetores Vx mais o vetor Vy. Tá bom? Aqui é a soma vetorial das velocidades, das componentes da velocidade V com que esse cara chega ao solo. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a velocidade na direção vertical, tá? Na hora que ela abandona o balão, lá na hora que ela cai do balão, né, ela só tem a componente horizontal da velocidade. Então, ela só tem a componente Vx da velocidade. Na hora que ela abandona o balão... Opa, perdão. Perdão aqui, gente. Eu cliquei aqui no lugar. Na hora que ela abandona o balão, ela só tem a componente horizontal da velocidade. A componente da velocidade na direção vertical, ou seja, a velocidade inicial V0y é igual a 0. Então, olha lá, o que a gente tem lá? Ó? Essa equação aqui, ó, é a equação que descreve o movimento uniformemente variado da pedra na direção vertical. De onde que vem essa equação? Vem lá de trás, ó, que a gente estudou lá no tópico 2, né? V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Tá vendo? E aí o que acontece aqui, ó, o V0 é V0y, né? E a gente reescreve esse cara como sendo aqui, ó, VY, que é igual a V0y, né? Aqui eu considero aqui, ó, mais, tá? Eu estou considerando a gravidade positiva, tá? Por causa do referencial, mais GT. Como essa velocidade inicial aqui, ó, vertical da pedra é nula, o que sobra? Né? A velocidade que esse cara vai adquirir durante a queda na vertical
é VY, que é igual a G vezes T. Tá? Então, VY é igual a gravidade vezes o tempo. Tá? Em que a gravidade vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo de queda dele, de permanência no ar, é igual a 3 segundos. Então, VY é igual a 10 vezes 3, que vai dar quanto? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Certo? Tranquilo? Tá? Então, essa é a velocidade com que esse cara chega ao solo. Tá bom? Com que esse cara chega ao solo. Né? E aí, o que vai acontecer aqui? Olha lá. A tangente de 30, que é o ângulo que essa velocidade V resultante dele, né, a V, tá? Faz com o eixo Y, né? Então a gente tem lá, ó, aqui eu vou ter, ó, VY, que eu já calculei que vale 30, ó, VY que vale 30, tá? Aqui eu tenho, ó, a velocidade V, que ele chega no solo, e aqui eu tenho a velocidade o quê? Vx, que é a velocidade do balão, certo? E a velocidade inicial da pedra, Vx. Esses três caras aqui, ó, formam o quê? Formam um triângulo, retângulo, e esse ângulo interno aqui, que é a velocidade V, com que o cara chega no solo, faz com a direção vertical, é igual a 30 graus. Quem que é a tangente de 30? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 é Vx sobre Vy. Tá? Então, eu tenho aqui, quanto é que vale a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2 sobre 1/2, né? É o seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus, que é igual a Vx sobre Vy, que a gente já achou que vale 30. Então, quanto é que vale Vx aqui? Ó? Vx vai ser igual a 30 que multiplica o quê? Raiz de 3 sobre 3. Tá? De forma que Vx é igual a 10 raiz de 3 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade do balão, né? E a velocidade horizontal que a pedra tem na hora que ela abandona o balão, na hora que ela cai do balão. Tá certo? Beleza? Né? Então vocês vejam o que a gente aplicou aqui nessa letra A. Tudo que a gente viu a respeito de componentes vetoriais. Tudo que a gente viu ali, né? Da componente no eixo X, na componente do eixo Y, né? Quando um vetor faz um ângulo com uma das direções, ou vertical ou horizontal. Tá certo? Tranquilo? Né? Vocês viram aqui, né? Tá bom? Ó, né? A relação de seno e cosseno. Tá vendo aqui, ó? O ângulo interno aqui, ó, ele faz com o eixo vertical, né? Certo? Né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso que a gente tem que ter bem claro esses conceitos. Tem alguma dúvida dessa letra A, pessoal? Tranquilo? A pedra vai ter 10 vezes raiz de 3 metros por segundo, então, né? Na direção X, a componente X da velocidade da pedra. Tá. Então, e durante toda a queda, meu prezado, essa velocidade dela permanece constante. A componente Y da velocidade aumenta, né? De acordo com a gravidade. À medida que o tempo passa, né? Porque ela é acelerada pela gravidade. Então, a componente Y da velocidade, como é que ela varia? Vy é igual a G vezes T. Então, considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Nós vamos ter, então, que durante 3 segundos ela varia de 0 até 30 metros por segundo. Mas a componente X da velocidade, ela permanece constante, tá? E vale 10 raiz de 3 metros por segundo. Certinho? Esses vetores não têm grandeza, não, hein? Tem, é claro, é. Claro, é. O Y? Qual o Y? O que você falou que varia. Não, claro que tem, é metro por segundo, é. A grandeza dele, é. Não, grandeza, você falou unidade. Unidade, É unidade, é velocidade. Velocidade é medida em metros por segundo, é. Então a velocidade varia. No eixo Y, sim. No eixo X, não. Ah, sim. No eixo Y ela varia por quê? Porque tem aceleração na direção vertical. No eixo Y, o movimento é uniforme. A velocidade é constante. Certo? Sim. Beleza. Vamos lá para frente. Agora ele pergunta de qual altura que a pedra vai cair. Tá? Então aqui, olha só. O que acontece aqui? Ó? A pedra, ela vai descrever o quê? Na direção vertical, ela descreve um movimento de queda livre. Queda livre. Isso nós já estudamos lá. Né? Nós já estudamos isso aqui no tópico 2. Então, o que acontece aqui? O que eu tenho aqui? Ó? A equação que define a posição em função do tempo para um movimento, que é o quê? Um movimento uniformemente, né, variado, é essa daqui. Né? Aqui, ó, só com a diferença que aqui é mais, né? Porque eu estou considerando queda livre. Aqui eu coloquei, tá menos aqui,
Mas a gente pode deixar até menos mesmo aqui, né? A gente pode deixar aqui como menos, porque essa aqui é a equação geral. Tá? Aqui é a equação geral, pode deixar menos aqui. Mas aqui, como o meu referencial que eu adotei aqui é o referencial, tudo que aponta para baixo é positivo, tá vendo? Tá? Aqui, ó, né? Eu considerei esse referencial, tá? Aqui, ó, eu coloquei negativo, mas aqui a gente pode considerar positivo aqui, tá? E aí o Y0 aqui é só questão de referencial, tá? Para a gente poder não ter problema com o que a gente vai fazer aqui. Então, o que acontece na verdade? Ó, a variação da altura, que é a altura que a pedra cai, é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, né? Aqui no final tudo vai dar certo, porque a altura inicial dessa pedra, que seria, né, a altura que ela cai, vai ser igual a quanto? Vai ser Y, que é igual a GT ao quadrado sobre 2, tá? Então, eu teria aqui, ó, né, Y0, né, que chamou de Y0, é igual a GT ao quadrado sobre 2, a gente vai ter aqui no final, né, que a altura de que essa pedra cai, tá, vai ser a gravidade vezes a velocidade final dela, perdão, velocidade final dela não, vezes o tempo de queda, ou seja, o tempo que ela gasta, que ela permanece no ar elevado ao quadrado dividido por 2, tá? Então essa daqui, quem que é essa daqui? Essa aqui é a equação da posição em função do tempo para um corpo que está em queda livre. E queda livre é um movimento que essa pedra descreve onde? No eixo Y. No eixo Y. Tá? Então, eu tenho que Y é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter aqui a gravidade é 10, vezes o tempo ao quadrado, 3 ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou ter aqui, na verdade, 90 dividido por 2, eu vou ter que a altura de que a pedra cai, na hora que ela abandona o balão, é igual a 45 metros. Certo? Ela cai de uma altura de 45 metros aqui. Certinho? Tá bom? Então pronto, né? Tá vendo? Eu estou aplicando todas aquelas equações que eu apliquei lá atrás para avaliar a queda livre e tudo mais. Tá? O movimento uniforme. Aí agora ele pergunta, né? Então eu já calculei a distância que ele percorre na direção vertical, que é a altura que a pedra cai. E agora eu vou calcular o quê? A distância que é percorrida por essa pedra, onde? Na direção horizontal, né? E essa direção que ela percorre na horizontal é chamada de alcance. Qual que é o alcance horizontal que essa pedra tem? Então, esse alcance aqui, olha lá, de onde que ele vem? Olha lá, eu tenho aqui o alcance, que é a distância horizontal, é igual à velocidade Vx da pedra, que é constante, vezes o tempo dessa pedra de permanência no ar. O tempo que essa pedra ficou no ar. Então, eu tenho aqui, ó, que x é igual a 10 raiz de 3 vezes 3, tá? Então, aqui, quem que é esse cara? É a velocidade Vx constante que a gente calculou na letra A mesma velocidade do balão, vezes o tempo de permanência no ar, que é 3. Então, eu tenho que o alcance horizontal que essa pedra tem é de 30 raiz de 3 metros. Tá bom? Essa é a distância que ela vai percorrer, né? Lembrando aqui, então, ó, a pedra cai dessa altura, que a gente calculou ali, 45 metros, né? E vai o quê? E vai percorrer uma distância aqui, ó, na horizontal, de quantos? De 30 metros. Certo? Ela percorre essa distância aqui, ó. Opa, eu estou querendo fazer um pontilhado de 30 metros. Tá bom, gente? Tranquilo? Certo? Essa é a letra C. Vamos ver agora a letra D. Qual que é a velocidade com que a pedra atinge o solo? Então, eu vou ter que calcular aquela velocidade V, aquela velocidade resultante de Vx e de Vy. Tá bom? Então, para isso, né, a gente tem o quê? Né, ó, lembra lá? Eu tenho aqui, né, ó, Vy, que a gente calculou, né, que vale 30 metros por segundo. Eu tenho aqui Vx, que vale 10 raiz de 3 metros por segundo, e eu tenho que calcular o quê? Quanto é que vale a velocidade V, que é a resultante dessas duas aqui. Né? Então, aqui a soma vetorial, a velocidade V é igual ao vetor Vx mais o vetor Vy. Isso aqui forma um triângulo retângulo, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Então, a velocidade resultante, né? Perdão, a velocidade com que essa pedra atinge o solo ao quadrado é igual a Vx quadrado mais Vy ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? 10 raiz de 3 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então,
Quanto é que dá? Né? 300 mais 900 é raiz quadrada de 1.200, que vai dar o quê? Né? Aqui, ó. O que é 1.200? É 400 vezes 3. Então, isso vai dar 20 raiz de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a pedra atinge o solo. Certinho? Sem problema? Tá? Que vai dar aí 34,64 metros por segundo. Difícil depois você estuda e tenta fazer, aí fica mais difícil ainda. Não, mas aí você vai ver, você vai fazer, vai repetir ele, véio. É isso aí, cara. É ter paciência, cara, entendeu? E fazer os exercícios, não tem erro, não. Esse cara aqui é bem tranquilo, entendeu? É um exercício padrão aí relacionado com lançamento horizontal. Tem alguma dúvida disso aqui, gente? Sem problema? Tá, vocês estão tendo contato agora, tá, gente? Eu tô fazendo de tudo, tô passando... Sem dúvida agora, daqui a pouco, quando for fazer exercício, aparece um monte. Não, pois é, aí você pronto, aí você vai e pergunta, né, e manda ver, vocês organizem um tempo de vocês, para vocês não ficarem só entregando tarefa, para aprender realmente de verdade, entendeu? Eu tava falando lá com o pessoal da outra turma lá que eu dou aula, né, eu falei, cara, né, vocês têm que tem que tentar aprender, eu sei que é difícil, cara, né, até eu estava falando com a outra, estava pedindo para a turma ter mais proatividade, participar mais. Vocês são uma turma, eu gosto aqui, cara, que a gente tá, vocês estão sempre, né, não é todo mundo, né? São 2 ou 3 que falam, eu entendi, não entendi, mas vocês me dão um feedback e dá aula para uma turma igual a vocês que fala, entendi, não entendi, é muito legal. Na outra turma eu só tenho uma aluna que sempre fala alguma coisa, entendeu? E aí eu estava preocupado, falei com elas, olha só, estou preocupado, falei com a turma, né? Falei, estou preocupado com vocês, né? Queria que vocês participassem mais, entendeu? Aí falaram, professor, tá muito difícil, eu estou entregando as coisas no limite, entendeu? Então, a minha ideia de colocar a data de entrega no limite não é para você entregar no limite, não, cara, é para você ter condições de se planejando, não é para você deixar a física geral 1, escanteio, depois eu procuro, não, é para vocês irem acompanhando, mas aí entra a questão da disciplina, né? Eu faço um curso, velho, à distância, né? Eu faço um curso de inglês à distância, né? E aí eu tenho aqui, né, eu tenho meu esquema de estudo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho meu esquema de estudo, tá ali. E aí eu vou dizer para vocês, meu irmão, eu não tô seguindo como deveria, né? Porque eu deveria todo dia eu deveria fazer as tarefas do curso, ouvir um podcast em inglês, ali tá ali, ó, fazer aulas de conversação segunda, quarta e sexta, né, que é uma aula em que eu entro e converso com pessoas do mundo inteiro, muito interessante, e eu devia ter uma aula de inglês com uma professora particular toda quinta-feira, 11 horas da manhã, é o meu horário. E no final de semana assistir filmes e séries em inglês. Eu não estou conseguindo seguir isso. Então eu fico vendo porque eu estou atropelado, né, pelas tarefas. Hoje eu dei um sprint, consegui completar uma unidade, né, e aí tudo mais, beleza, mas eu estou caminhando, mas é difícil, cara. Eu vivo essa experiência de AD, entendeu? Que eu falo para vocês, é o curso de inglês que eu faço. Né, eu gosto muito desse curso de inglês, porque eu estou fazendo esse curso de inglês, estou terminando o CELIF também, do IF. É outra coisa que eu queria recomendar para vocês, tá, gente? Quando abrir edital do CELIF, se candidatem, tá? Porque vale muito a pena, tá? Então, só tem que elogiar. Eu me inscrevi lá ativei minha matrícula para espanhol, não sei quantos. Não, pois é, espanhol é interessante, que seja qualquer língua, né? Mas o inglês também, tá, cara? Né? O inglês é fundamental, o espanhol também é muito importante. Tá? Eu acho legal o espanhol. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um espanhol ali de intermediário para avançado, né? Eu compreendo bem, arranho um espanholzinho. Pô, vivi 2 anos na Espanha, eu tenho que saber, né, pelo menos. E sempre assisto as coisas em espanhol, leio em espanhol. Mas o que acontece é importante. Então, estou dando essa dica aí para vocês do inglês. O inglês eu fico aí. Estou lá no intermediário, para pós-intermediário, mas aí essas metas. Então, por que eu estou falando isso? Porque ensino à distância, esse negócio de ensino remoto emergencial, é um desafio e envolve disciplina. Eu estou aí fazendo o que eu falo para vocês. Aí, estou lá, né? A semana passada eu não fiz aula particular, essa semana eu não fiz, eu tenho que marcar uma aula para a semana que vem. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Então tem que ter disciplina, tá? Só um parênteses aqui para a gente falar sobre isso, os desafios, tá? Vamos lá. Ao número 3 da lista, olha só.
o alcance de um projétil, tá? Ou seja, um projétil, um bólido, é 4 vezes a altura máxima. E ele permanece no ar durante 2 segundos. Olha o dado que o cara me deu aqui. Tá? Aí, né, ele está falando do alcance e da altura máxima. Então, aqui eu já sei que se trata de quê? Ó, trata-se, imagina aqui, né, um projétil pode ser uma bala, né, uma bola chutada. Esse cara, ele é lançado obliquamente. Ó. Então, ele vai ser lançado com a velocidade inicial V0. Olha a situação aqui, ó. Né? Ele vai viajar no espaço, vai descrever esse movimento que é uma parábola, tá? É uma parábola, tá? E ele vai ter aqui, ó, um alcance x e vai atingir uma altura máxima, eu vou chamar aqui, ó, de y máximo. Y máximo. Opa, Y máximo. Aí o que ele me diz? Ele me diz que o alcance que ele tem é 4 vezes maior que a altura máxima que ele atinge. Tá? Nessa altura máxima aqui, nós temos uma coisa muito importante que acontece, que é o que? Aqui, ó, nessa altura máxima, o que é? É quando esse cara inverte o sentido do movimento. Tá? Então, para esse movimento... A aceleração entra quando ele tá, vai reduzindo a aceleração, né? Não, a aceleração aqui, Lohane, ela é constante, e vale a aceleração da gravidade. O que vai reduzindo é a velocidade dele. Uhum. Entendeu? Aí, lá, reduz a velocidade? À medida que ele sobe, olha só, vamos colocar ele aqui nessas 5 posições, olha só, nessas 5 posições. Aí eu vou até mudar, ó, a cor aqui da minha caneta para explicar para vocês, tá? Eu vou mudar aqui, vamos colocar aqui, ó, azul, tá? Então eu tenho aqui o quê? Ó, esse cara que é lançado obliquamente, ele vai descrever no eixo X um movimento uniforme. Então, a velocidade que ele tem aqui, ó, no eixo X, que aqui, né, no primeiro momento é V0x, ela vai permanecer constante durante todo o lançamento oblíquo desse cara. Então, o V0x, ó, permanece constante. Permanece com o mesmo valor. Vx. Ó, tá vendo? Ela não muda essa velocidade. É Vx do princípio ao fim. Tá bom? Então, ó, aqui, ó, essa velocidade. Por quê? Nessa direção horizontal, nós não temos o quê? A aceleração. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? No eixo Y, nós vamos ter a gravidade. Importante observar, ó, que aqui, ó, meu sistema de referência qual que é? Tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para a direita é positivo. Então, o que vai acontecer com essa velocidade desse cara no eixo Y? Tá vendo? Ó? O que acontece aqui? Ela tem um valor inicial que é V0y. Mas à medida que o tempo passa, o que acontece com a velocidade? Ó, na subida, o módulo dela vai diminuindo. Ó, aqui, ó, já sofreu o quê? A ação da gravidade fez com que o módulo dessa velocidade inicial na direção vertical diminuísse. Quando ela chega aqui, acontece o quê? Acontece, né, o pulo do gato, o cat jump, tá? Então, na altura máxima, o que eu tenho aqui? Ó? Vy é igual a 0. Então, aqui, ó, por que Vy é igual a 0 aqui, pessoal? Porque nesse ponto existe a inversão do sentido do movimento, tá? Esse movimento que na subida era progressivo, retardado, a partir desse ponto ele passa a ser o quê? Retrógrado, acelerado. Então, ó, a gravidade atua sobre o projétil, diminuindo a velocidade dele y, tá? Só a velocidade y que varia. Na altura máxima, ele ainda tem a componente x da velocidade, e depois que ele passa por esse ponto de altura máxima, a velocidade dele, Vy, volta o quê? Volta a aumentar. E aí até ele chegar aqui, ó. Até ele chegar de novo, que onde? No solo. Né? Ó, aí no solo aqui, o que acontece, pessoal? Nesse solo aqui, a altura inicial é igual à altura final. Então, a velocidade resultante com que ele chega ao solo
ela tem o mesmo módulo da velocidade com que ele foi lançado. Com isso aqui, eu já expliquei para vocês o quê? Tudo de lançamento oblíquo, tá? Que vocês vão voltar a ver lá na aula, tá? Na videoaula que está gravada. Mas vocês estão entendendo? Então, de forma que no lançamento oblíquo, o que eu tenho? Eu tenho um movimento uniforme na direção horizontal, no eixo X, e tenho uma subida e descida, um lançamento vertical para cima no eixo Y. Então, quando eu junto esse movimento de subida e descida com esse movimento uniforme na horizontal, o resultado, o que é? É a pedra, o projétil, o corpo lançado obliquamente, ou seja, formando um ângulo com essa direção, aqui, ó, horizontal, eu tenho esse cara descrevendo um movimento que é uma parábola. Tá claro isso aqui? Tá? Então, olha só, considerando esse lançamento oblíquo, para o qual eu tenho um alcance horizontal 4 vezes maior do que a altura máxima, eu quero saber qual foi o ângulo que esse projétil foi lançado, tá? Sob o que ângulo que ele foi lançado, qual foi a sua velocidade inicial e qual foi o seu alcance. Tá? Certo? Beleza? Então vamos lá. Primeiro, sob que ângulo ele foi lançado, tá? Sob que ângulo ele foi lançado, tá? Certo? Vamos lá então. Vamos lá. Ó, os dados que eu tenho, o que é? O alcance é 4 vezes a altura máxima. O tempo total que esse projétil fica no ar é igual a 2 segundos. A velocidade inicial desse projétil, ela é igual a quanto? Ela é igual a V0 vezes o cosseno de θ, né? Velocidade inicial na direção horizontal. E a velocidade inicial na direção vertical é V0 seno de θ, tá? Lembrando daquele conceito de componentes ortogonais, né? Retangulares dos vetores. Então é isso que a gente tem aqui, ó. Acabei aqui, ó, tô repetindo ali aquele desenho que a gente fez anteriormente, ó. A componente x da velocidade permanece constante, tá? Aqui, ó, tá? Na altura máxima tem velocidade, tá? Mas só a componente horizontal. E a componente da velocidade na direção vertical, ela vai variar de acordo com a aceleração. Então vamos lá. O alcance, então, qual que é a definição do alcance horizontal? O alcance horizontal é igual a quanto? A velocidade V0x vezes o tempo total que esse cara permanece no ar, que já foi dado, né? Então, o que a gente tem, na verdade, aqui, ó, a gente vai ter que x é igual a V0x vezes o tempo total, tá bom? Certo? Bom, o V0x é V0 vezes o cosseno de θ, tá bom? E aí o tempo total é 2. Então eu encontrei aqui o quê? Que o alcance horizontal desse projétil é 2 vezes V0 vezes o cosseno de θ. Esse é o alcance horizontal. Adriana, a gente não consegue achar o valor desse cosseno de θ? Podemos, nós vamos achar, é isso que ele está pedindo lá. Né? A letra A pede qual é o ângulo, né? Então nós vamos calcular o valor desse θ aí, tá? Bom, agora o que acontece aqui, uma coisa importante, pessoal, tá? Quando esse projétil está subindo, ele é desacelerado, freado pela gravidade. E quando ele está descendo, ele é acelerado pela gravidade. Então, isso faz com que o tempo de subida seja igual ao tempo de descida. Tá? O tempo de subida, o que é? O tempo de subida, ele é o tempo gasto para que a velocidade VY zere. Ela sai de um valor V0y e vai chegar até zero. Então, olha só, diante disso daí, o fato do projétil ser freado pela gravidade quando sobe e acelerado pela gravidade quando desce, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Então, quanto é que vale o tempo de subida desse projétil? Né? Ou seja, o tempo que o projétil gasta para atingir a altura máxima. Ele é igual ao tempo total dividido por 2. Tá? Certo? Então, o tempo que esse cara gasta para chegar lá na altura máxima é igual a 1 segundo. É 1 segundo. Ó, então isso aqui é importante, vamos lá. Então, a altura máxima ela pode ser dada por quem? Olha lá, usar a equação, né? Y é igual a y0 mais V0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Eu já conheço o tempo, não conheço o V0, não conheço o seno de θ. Esse y0 aqui, ele foi lançado a partir do solo, eu considero ele zero.
Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, o tempo de subida nós calculamos, né? Vale o quê? 1 segundo. Então, a altura máxima que ele vai atingir é igual a V0, né? Y0, que é 0, mais V0, vezes o seno de θ vezes 1, menos o quê? A gravidade, que a gente considera 10, vezes o tempo de subida ao quadrado dividido por 2. Então, a altura máxima, quanto é que vale? Ó, equação 3. A altura máxima vale V0 seno de θ menos 5. Tá? Certo? Encontrei essa equação 3. Então, já encontrei a equação 2, encontrei a equação 3. Olha lá, o que eu vou fazer agora? Aqui, nós temos o quê? A equação independente do tempo, não é? Que é a equação de Torricelli. E aí entra aqui o pulo do gato, né? Quando Vy é igual a 0, o que vai acontecer? Eu tenho, né, o quê? Que a equação de Torricelli pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Ela vai ser igual a V0y ao quadrado menos 2g altura máxima, y máximo. Então, o y máximo, ele pode ser dado também dessa forma aqui, olha lá. Y máximo, ele é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Então, aqui eu já achei o quê? Uma equação 4. Então, tem o y máximo sendo dado por quem? Por V0 seno de θ menos 5, e tem o y máximo igual a V0 ao quadrado, né? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Daria 20. Tá? Então, olha lá. Ó, vejam bem, né? Ó, se eu igualar, aí, ó, aqui, né? Ó, aí eu tenho uma outra equação aqui, apareceu antes, né, por causa da animação. Mas eu tenho também o quê? Que Vy é igual a V0, y menos gt. Aí, o pulo do gato, cat's jump. Na altura máxima, Vy é igual a 0. Então, igualando a equação a 0, o que eu tenho aqui? Ó? Eu teria que, quando V é igual a 0, quer dizer que eu atingi a altura máxima. Então, o tempo é tempo de subida. Então, eu já achei aqui o quê? Mais uma equação. Ó. Quando Vy é igual a 0, eu tenho V0 seno de θ menos 10. Então, olha só, eu já achei o quê? A equação 5. V0 seno de θ é igual a 10. Então, já tem aqui, ó, né? Equação 2, 3, 4 e 5, nessa brincadeira toda. Guardar isso aqui, né? A forma como a gente tá resolvendo. E aí, se eu substituir o valor de V0 seno de θ na equação 3 e 4, o que eu vou ter? Eu vou ter que a altura máxima vai ser igual a quanto? Né? Ó, né? Nós não vimos que a altura máxima, ó, na equação 3, ó, olha a equação 3 aqui, ó. A equação 3 não era V0 seno de θ menos 5? Então, já que eu achei aqui na equação 5, ó, que V0 seno de θ é igual a 10, então eu tenho o quê? Que a altura máxima que esse cara atinge é igual a quanto? É igual a 5 metros. Né? E é a mesma coisa que eu obtenho substituindo o valor de V0 seno de θ igual a 10 na equação 4. Então, já sei que a altura máxima é igual a 5 metros. Beleza. Mas, olha só. Eu não tenho que o alcance é 4 vezes a altura máxima. Então, o alcance que esse projétil vai ter vai ser um alcance de 20 metros. Está aqui. Substituir ele onde? Na equação 1. A primeira equação que a gente definiu lá. Tá vendo? Né? Certo? Que é 4 vezes a altura máxima é o alcance. Beleza. Agora, olha só. Na equação 2, eu tenho o quê? Que o alcance é 2 V0 cosseno de θ. Tá? Então, se eu faço aqui, olha lá, né, o alcance igual a 20, o que eu vou encontrar? Olhem bem. Eu vou ter aqui, ó, que, né, substituindo aqui 20 metros, que é o alcance na equação 2, eu vou ter que 20 é igual a 2V0 cosseno de θ. Eu corto aqui, ó, divido por 2, fica 10V0 cosseno de θ. De forma que o cosseno de θ é igual a 10 sobre V0. Isso aqui vai me dar o quê? A equação 6. Nós estamos resolvendo isso aqui algebricamente. Tá bom, gente? Então a gente vai indo, ó, passo a passo. Eu acho isso mal barato, cara, né? Vamos guardando as equações. Então, beleza. Achei a equação 6. Agora, se eu pegar novamente a equação 1, tá? Que me diz que x é igual a 4 vezes a altura máxima, e pegar aqui da equação 2 e da equação 4, tá vendo essas duas equaçõezinhas? O que eu encontro? Olha lá, vejam bem. O que eu vou ter? Olha só, pessoal, eu tenho o quê? Que o alcance, tá?
que é 2V0 cosseno de θ, é igual a 4 vezes quem? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, olha lá, certo? Eu vou cortar aqui, ó, V0 com V0 ao quadrado. Corto aqui o 4 com esse 20 aqui. Então, fica aqui 1 sobre 5. Tenho 2 aqui. E sobra aqui o quê? Ó, desse lado eu vou ter quem? Cosseno de θ, 2 cosseno de θ, que é igual a 4, que é igual a V0 seno ao quadrado de θ sobre 5. Guardem isso. Como é que vai ficar isso aqui? Olha lá. 2 cosseno de θ é igual a quem? V0 seno ao quadrado de θ sobre 5. Mas o que a equação 5 diz para nós? Diz que V0 seno de θ é igual a quanto? É igual a 10. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Tá? Beleza? Ó, olha o que eu vou ter. E tem também o quê? Que cosseno de θ é 10 sobre V0. Tá bom? Então, como é que vai ficar essa história nossa aqui? Olha lá. Ó, eu vou ter, então, substituindo, ó, eu teria, então, ó, 20 sobre V0 é igual a V0 seno ao quadrado sobre 5, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, ó? 100 sobre V0 multiplicando cruzado, né? É igual a V0 seno ao quadrado de θ. Então, eu teria aqui que 100 é igual, ó, multiplicando aqui cruzado agora, eu teria que 100 é igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Essa é a equação 7. Vocês estão vendo aqui, gente, né? É um probleminha que a gente vai destrinchando, tá? Aí vocês vão falar, pô, Adriano, tá muito prolixo. Mas é o passo a passo algébrico. Aí o que vai acontecer aqui? Olha lá, aí entra aqui, né? Uma identidade trigonométrica. Qual que é essa identidade trigonométrica? O seno de qualquer ângulo ao quadrado mais o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado é igual a 1. Eu não sei se vocês já viram isso aí. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo o ângulo de 30 graus. Ó. Pega o 30 graus aqui. Ó. Tá? Isso aqui vale para qualquer ângulo. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Quando você estuda o círculo trigonométrico, você tem isso aqui. Então, pega lá. O seno de 30, quanto que é? É meio. Então, olha lá. Se eu pegar meio ao quadrado, mais, quem que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E elevar ao quadrado, quanto que isso aqui vai dar? Isso aqui vai me dar 1/4 mais o quê? 3/4. Quanto que é 1/4 mais 3/4? É 4/4. Que dá quanto? Que dá 1. Que dá 1. Certo? Que dá 1. Entenderam? Então, olha lá. Tá? Isso aqui é a identidade trigonométrica. Se você fizer isso para 45 graus, vai dar 1. Para 60 graus, dá para dar 1 para qualquer ângulo. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Dessa identidade trigonométrica, eu tenho que o seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, olha lá. Ó, já achei a equação número 8. Calma lá. Substituindo essa equação número 8 na equação 7, eu vou ter o quê? Que 100 é igual a V0 ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Mas o cosseno de θ vale quanto? 10 sobre V0, que nós encontramos lá atrás. Então, nós vamos ter aqui, ó, que 100 é igual a V0, abre parênteses, 1 menos seno ao quadrado de, cosseno ao quadrado de θ, que é 10 sobre V0 elevado ao quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou ter? 100 é igual a V0 ao quadrado, que multiplica 1 menos 100 sobre V0 ao quadrado. Tá bom? Tá vendo? Ó? Multiplicando aqui, eu vou ter o quê? Ó, que 100 é igual a V0 ao quadrado menos 100 V0 ao quadrado por V0 ao quadrado, dá V0 ao quadrado menos 100. Então, eu vou ter 100 é igual a V0 ao quadrado menos 100. V0 ao quadrado é igual a 100 mais 100. V0 ao quadrado é igual a 200. V0 é igual a raiz quadrada de 200. Então, quanto é que vale V0? 10 raiz de 2 metros por segundo. 10 raiz de 2 metros por segundo. Certo? Encontrei o valor de V0. 10 raiz de 2 metros por segundo. Muito bem. Olha lá, pessoal. Da equação 5, o que eu vou ter? Eu vou ter que, olha lá, 10 raiz de 2 vezes seno de θ é igual a 10.
Tá? Agora eu vou encontrar o valor de quem? De seno de θ. Tá? Então teria o quê? Que o seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Aí, ó, racionalizando, eu teria o quê? Seno de θ é 1 raiz de 2, aí que multiplica o quê? Por 1, né? Raiz de 2 sobre 2, eu encontro o quê? Que o seno de θ vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2? Eu vou aplicar o quê? A função trigonométrica inversa. Certo? Função trigonométrica inversa. Então eu tenho aqui, ó, que θ é igual a arco-seno de raiz de 2 sobre 2, que esse ângulo, então, de lançamento desse projétil é igual a 45 graus. 45 graus. Achei, então, o ângulo de lançamento do projétil. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, é interessante, né? Ó, a gente percorreu tudo. Primeiro nós achamos a resposta para a letra C, o alcance igual a 20 metros. Depois nós achamos a resposta para a letra B, a velocidade inicial igual a 10 raiz de 2. E, finalmente, o ângulo para o qual esse cara foi lançado, que é 45 graus. Então, é um problema que te deu a letra A, a letra B, a letra C, só que a solução, ela veio o quê? Primeiro nós achamos a letra C, depois a letra B e, finalmente, a letra A. Tá bom? É um problema um pouco longo, vocês estão vendo? Cheio de idas e vindas. Você vê que nós deduzimos 9 equações, mas é um problema que encerra em si o quê? Muita coisa relacionada ao conceito de lançamento oblíquo. Tá? E aí eu queria dizer para vocês, gente, é o seguinte, né? Vocês, mais do que uma geração que é a minha, vocês estão muito, né? Vocês aí são jovens, né? Eu também me considero um cara jovem, né? A juventude está na cabeça. Mas o que acontece? Vocês querem tudo imediato, tudo rápido, que é a resposta. É clicar num link e já baixar um filme de 4 gigabytes. Então, cara, a paciência de Newton lá, né? O maior talento de Newton era a paciência. Então, um problema como esse mostra como que é importante ter paciência. Tá bom? Vocês viram aí? Eu queria que vocês depois, vocês vão assistir essa aula, refaçam esse exercício. Vocês viram o caminho algébrico que nós percorremos? Deduz uma equação, substitui uma equação no outro. É isso, gente. Isso é poesia. Isso é matemática. É bonito, cara, percorrer isso. Você vê de onde você vai tirando as coisas, né? Como se você estivesse resolvendo aí um quebra-cabeça e resolvendo um mistério. Tá bom? Beleza? Nós vamos parar por aqui hoje. Tá? Na próxima aula a gente continua resolvendo exercícios dessa lista número 3, tá? Então nós vamos trabalhando aí e resolvendo, tá? Esses exercícios, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, tá? Beleza? Eu vou parar por aqui, ó, tá? Na próxima aula a gente vai resolver esse exercício aqui da quadra de tênis. Deixa eu voltar lá aqui na apresentação, deixa eu parar aqui e interromper a gravação, tá bom, galera?